continuando, professora, nessa lógica aí do perfeccionismo, eu entendo que existe uma relação, me parece existir uma relação próxima, interessante entre perfeccionismo e autoestima. Uhum. Então, agora, como é que é essa relação? Então, um perfeccionista, ele acaba prejudicando a autoestima dele, como você colocou. Pode acontecer o inverso também, a pessoa que tem, talvez, acho que não, né? Uma baixa autoestima, isso predispor ela a desenvolver o perfeccionismo. Acho que é mais o contrário, né? A autoestima, eu posso ter uma alta autoestima, uma baixa autoestima por muitos motivos, Certo. né? Não só porque eu sou perfeccionista, mas certamente o perfeccionismo é algo que interfere, né? Como eu falei para você antes, o valor da pessoa, o autoconceito, né? O autovalor, ao qual está ligado a autoestima, né? Então, a autoestima é uma avaliação que a gente faz do nosso valor, né? Certo. Então, o valor do perfeccionista está muito atrelado ao seu desempenho. Então, a autoestima dele é muito frágil, né? Porque uma vez que ele não alcança, e quase nunca ele alcança, na opinião dele, né? Na forma de entender as coisas, o que ele estava buscando, apesar de concretamente, às vezes, né? Ter ali resultados objetivos de que ele foi bem, de que ele sempre vai duvidar daquilo. Então, a autoestima, ela é essencialmente frágil, né? Mas em alguns momentos ela pode, obviamente, parecer inflada, né? Porque tem momentos específicos que o perfeccionista também consegue, né? Nossa, tive um bom resultado. Ele consegue atingir uma super excelência. Sim. E aí ele se sente bem, né? A autoestima dele eleva, ele fica bem, mas isso dura pouco. Porque aí vem a autocrítica, né? Aí vem as cobranças, a percepção de que o outro está me cobrando também. Isso também é característico de muitos perfeccionistas, né? Atribuem e falam assim, eu tenho que alcançar a expectativa do outro. Então, o temor de um perfeccionista, às vezes, é ele alcançar um lugar de destaque. Porque uma vez que ele alcança aquele lugar de destaque, ele tem que lidar com as expectativas. Porque o outro fala, nossa, que trabalho fenomenal, né? Que resultados maravilhosos, e aí ele fica com aquela, nossa senhora, agora eu tenho que dar conta, eu tenho que lidar com essa pressão. Então tem esse componente também de entender que existe uma pressão externa ali, né, que exige, que cobra, e que tem muitas expectativas de que ele seja o tempo inteiro, ou esteja funcionando no volume mais elevado ali, né, o tempo inteiro. Então, assim, na verdade não importa qual que é a meta que a pessoa estabeleceu, o fato é que a pessoa, independente de qual seja, é uma meta muito difícil de alcançar, e mesmo que não seja muito difícil de alcançar, seja lá qual for a realidade da pessoa, ela sente que não está alcançando, e quando sente que alcançou, isso pode trazer um bem-estar para ela, melhorar a autoestima dela, mas isso dura pouco. E ela volta para estaca zero, tem uma próxima meta, ela quer sustentar aquela meta. Exatamente. E fica nesse estado. Tem um padrão, né? De ficar nesse estado de buscar algo para sempre. Que para ela é quase inalcançável. Exatamente. E chega um momento que você entra em desespero, em desesperança, né? Porque você se dá conta disso também, né? Nossa, nada é suficiente para mim. Eu sempre preciso alcançar mais, né? Nossa, que interessante. Eu vou ser sincero com você e com os ouvintes. Você tá falando, é claro, vou levar isso para terapia, mas você tá descrevendo alguns aspectos que eu tô tendo, uma que eu tô me identificando e outra que eu tô tendo até dificuldade. Você comentou, por exemplo, da pessoa, do valor que a pessoa tem dela, que ela estima dela, tá associado ao desempenho dela. Eu posso afirmar tranquilamente, não tranquilamente no sentido de tá muito claro para mim que isso é um aspecto presente na minha vida, assim. Eu tô tendo até dificuldade de imaginar, poxa, como é que seria essa autoavaliação não associada ao desempenho? Porque a gente vive numa cultura que prega muito isso, né? Produzir, tem que ser em vários aspectos, né? Um super pai, um super profissional, um super marido, uma super esposa, uma super... Tanana. A gente vai entrar mais a fundo nisso, mas eu tenho que comentar, assim, que quando você está comentando, tô me perguntando, cara, mas realmente, né? Como é que... Não é natural as pessoas... a autoestima delas está associada
ao desempenho dela, seja lá em qual for a área, assim, e se é algo que não deveria acontecer, ou como que você vê isso? Porque me parece algo natural, entende? A pessoa associar o valor dela ao desempenho dela, seja lá no que for, né? Eu acho assim, é comum, tá? Muitas pessoas fazem realmente isso. Mas é como se você colocasse todas os ovos numa mesma cesta. Certo. Né? Então, assim, aí vamos pensar. Se você é uma pessoa, o perfeccionismo, por exemplo, no trabalho, ele está muito associado ao comportamento de workaholismo, né? Ser workaholic, né? Então, isso já diz pra gente que tem um hiperinvestimento nesse domínio da vida. Como a nossa tempo é limitado, né, a gente não consegue fazer tudo, esse hiperinvestimento em um campo da nossa vida significa que eu sacrifiquei várias outras coisas e joguei todos os meus ovos nessa mesma cesta, nessa única cesta, né, investi muito nisso. Agora vamos imaginar o cenário de que isso está dando errado, de que isso não está funcionando, né, de que isso não está do jeito que eu queria. Isso é muito perigoso emocionalmente, afetivamente para a pessoa. Né? Entendi. Se o trabalho da pessoa tem muito valor para ela, ela fica muito suscetível a qualquer adversidade que aconteça no trabalho. Às vezes ela pode não, por exemplo, não ter o desempenho que ela esperava por qualquer outro motivo. Isso. Externo. Né? Ela nem visualiza isso, ela vai se sentir mal por isso, vai ficar ansiosa por isso. Ela fica muito suscetível a... Mas em um outro cenário... imaginar um cenário talvez mais saudável. A pessoa... Por que a gente fala de desempenho na vida? Acho que as pessoas tendem a pensar em trabalho. Mas não é só mas não trabalho. Tem as relações familiares, relações com os amigos e 1 milhão de outras atividades. Né? E o desempenho aí a gente pode talvez entender como resultado, né? Assim, não precisa ser necessariamente desempenho, porque... A gente está acostumado a entender desempenho como algo do trabalho, mas isso aparece, por exemplo, com relação ao cuidado com a imagem, né? A imagem que eu estou apresentando para o outro, né? Esteticamente falando. Né? Então, por exemplo, eu posso ter um excesso de investimento em me manter bonita, em me manter jovem, né? Em me manter em forma, né? Que as pessoas também são massacradas com isso, mas ela pode ter um excesso de investimento nesse canto e negligenciar esse domínio, né, da vida e negligenciar outros, né? Então, tem um excesso de investimento naquilo. Então, eu quero ter bons resultados neste domínio. Nesse aspecto da minha vida. É desproporcional, tem um aspecto que é desproporcionalmente valioso na vida da pessoa. Isso, é algo que eu valorizo muito, está muito atrelado ao meu valor, né? Então, aí isso pode acontecer de ter a ver com a maternidade. Então, às vezes, as mulheres também são muito cobradas, né? Por serem... existe toda uma cultura que diz para ela que mãe é assim, mãe melhor é assado, né? Então, isso recebe essas informações o tempo inteiro, mas ela pode internalizar isso, né, entender que ela precisa ser a melhor mãe, a mãe perfeita, e ter um hiperinvestimento nos filhos. Né? A vida vira os filhos. E aí, digamos, se algum dos filhos tem algum problema com algum dos filhos, alguma questão até comportamental, ela pode ficar se sentindo culpada. Isso. Nossa, eu fui péssima mãe, né? Fracassei. É a única coisa que eu investi. Então, assim, a pessoa ter o valor dela condicionado só um campo da vida é que é perigoso, porque assim, o nosso alto valor, o nosso autoconceito, a nossa autoestima, ele é plural. Ele deveria incluir vários campos da nossa vida, né? E não envolve eu ser o melhor em tudo, né? Envolve outras coisas. Por exemplo, eu senti que eu tô feliz no meu relacionamento, né? Ou eu senti que eu dei o melhor no sentido assim, que eu fiz o melhor pelos meus filhos, mas a vida deles não tá sob meu controle, né? Porque senão você fica aprisionado, é uma prisão. Né? Eu vejo que isso é uma prisão. Uma prisão que a pessoa mesma construiu sem perceber, né? Exatamente. E um aspecto interessante que eu percebi quando você estava falando